A gente tem muita coisa para comentar no vídeo de hoje e eu quero começar sobre essa matéria aqui. Eu sei que quase ninguém tá ligando para a CPI, mas aqui não é sobre a CPI. Aqui, na verdade, é sobre as manifestações do dia 7 de setembro e vejam só. A CPI, aquela CPI que fez de tudo para não ter o recesso, se lembra? A gente não vai parar. O Pacheco vai parar? A gente não vai parar. A gente vai continuar trabalhando. A gente quer a todo custo, porque eles sabiam que se tivesse um recesso, eles iriam sair dos holofotes. E entrar em recesso de novo, cara, isso não vai ajudar. Mas eles vão paralisar sessões na semana do dia 7 de setembro. Eles não vão parar no dia 7, que é a terça-feira, e voltam no dia 8, no dia 9. Não. Semana que vem, não teremos CPI. Tá, qual o problema disso? Você vê, ó, embora o feriado de 7 de setembro seja só na terça, a CPI não realizará sessões durante toda a próxima semana. O clima no país é o seguinte, meu amigo, não vai parar. Dia 7, cara, vai ser mais um dia de tudo que está acontecendo. A gente não vai ter uma solução final no dia 7. Não vai ter uma solução final. Significa o quê? Que vai ser dia 8, vai ser dia 9? Bom, todo o cenário que vem se desenhando mostra que a gente está longe de um desfecho, mas, assim, a temperatura vai continuar subindo. E vejam só o seguinte. Sobre a CPI, o Barroso extingue denúncia contra senadores por conduta diante de Nise Yamaguchi na CPI. O caso passou pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas foi parar no gabinete de Barroso por envolver pessoas com foro privilegiado, como Omar e o Randolfo Rodrigues. Para o ministro, o processo não tinha como prosseguir, uma vez que a denúncia em questão não foi feita por pessoa legitimada para este fim, contrariando o regimento da corte. Cara, eu só fico triste, né? O que eu vou falar sobre isso? Tudo que a Nise sofreu, mas infelizmente a Nise vai ter que aí tentar de novo. Acho que nem ela também tinha muita esperança disso acontecer. E vejam só. O Temer ligou para Bolsonaro e bateram um papo aí sobre alguns assuntos, como vocês podem ver, ó, segundo interlocutores e aliado dos dois, eles conversaram sobre a crise política entre os três poderes. Eu não consigo ver muito bem uma crise que envolva o legislativo. Para mim está bem claro que o problema é judiciário e executivo. Na conversa, o Temer teria feito um apelo pela pacificação. O atual chefe do Palácio do Planalto, por sua vez, teria reclamado de decisões do judiciário, mas disse estar disposto a dialogar com outros poderes. Bolsonaro, desde sempre, ele nunca se furtou a conversar. Quem cancelou a reunião foi o Fux. O pessoal tá falando em pacificação, mas, na boa, o que Bolsonaro estava pedindo no início? O voto auditável. É inegável que teve um esforço por parte de algumas pessoas para tentar mudar o resultado da comissão especial, que mudou. E desde então, assim, o que foi que Bolsonaro fez de concreto? Algumas falas? E protocolar um pedido de impeachment? O que é que o outro lado vem fazendo? Buscas e apreensões, prisões. Então, assim, se fala tanto, o que é que eles definem como pacificação? Sabe? A gente dizimar toda a direita brasileira, prender todo mundo que tem um certo engajamento, certo... Sabe? O que é pacificação pra frente? Eu não consigo entender. O que é que eles esperam de Bolsonaro, né? Assim, não vai entregar nada primeiro, assim, um aceno. Eles querem tanto um aceno de Bolsonaro. Qual aceno por parte deles? Ao magistrado Temer, no caso ele também ligou depois para Alexandre de Moraes, Temer também pediu o distensionamento na relação entre o STF e o Palácio do Planalto. Alexandre de Moraes é o relator de uma série de inquéritos, blá blá. Segundo interlocutores, Temer não acredita, a essa altura, na possibilidade de um encontro entre o Alexandre de Moraes e Bolsonaro, como alguns bombeiros chegaram a sugerir. Para o MDBista, segundo seus aliados, o ideal seria um encontro direto entre Bolsonaro e o chefe do STF, o presidente do STF, o Fux, que por hora não topa. Quem não quer conversar é o Fux. E você vê, ó, o Temer não acredita nessa altura que teremos paz. Então, assim,
alguma coisa vai acontecer. Bolsonaro falou que, inclusive, ele teme até que Alexandre de Moraes possa fazer algo contra ele. Então, assim, parece que alguém vai tomar alguma ação de algum dos lados. A gente vai ter que continuar assistindo os próximos episódios. E aí você vê, se fala tanto em pacificação, mas Alexandre de Moraes vê risco de fuga e mantém prisão do deputado Daniel Silveira. Eu não sabia, mas eu fiquei sabendo que prisão preventiva não tem limite. Enquanto as investigações continuam enrolando, a pessoa pode continuar preso preventivamente. E o Daniel Silveira está nesse quadro aí, ele está preso preventivamente. O que me deixa assim um pouco espantado é o fato que Daniel Silveira pagou uma fiança de 100 mil reais. 100 mil reais de fiança. Assim, devolve o dinheiro então. Tem como devolver o dinheiro? Porque qual o objetivo de pagar a fiança se ele não vai poder deixar a prisão? Não era pagar a fiança. Porque, assim, eu posso estar errado também, mas pelo que eu sei, a fiança você paga para você responder em liberdade, né? Tudo mais. Ou talvez de prisão domiciliar. Mas Alexandre de Moraes manteve na terça-feira a prisão preventiva. Moraes considerou 2 pontos principais: o histórico de violações ao sistema de monitoramento por tornozeleira eletrônica durante a detenção domiciliar e o risco de fuga em razão dos pedidos de asilo diplomático feitos pelo parlamentar. Embora a PGR tenha se manifestado pela reconsideração da prisão, o ministro entendeu que não houve mudanças capazes de justificar o relaxamento da detenção. Então você vê, a PGR pediu, o Daniel pagou a fiança e, olha só, tá falando que Daniel pode fugir porque ele já tinha pedido asilo diplomático. Mas não fica parecendo que o asilo que ele tá pedindo se justifica a partir do momento que ele paga a fiança, a PGR é a favor, sabe, da pena ser abrandada e as coisas não mudarem? Eu não sou jurista, mas eu fico um pouco espantado com isso daí, né? Com o meu conhecimento raso da situação. E aí, sobre o Roberto Jefferson, o Alexandre de Moraes vê risco de incitação criminosa para o dia 7 de setembro e também manteve a prisão preventiva. Alexandre de Moraes decidiu manter a prisão preventiva do Roberto Jefferson no inquérito das milícias digitais. Ele disse que a medida é imprescindível para garantir a ordem pública. Ele teme que o Roberto Jefferson possa sair e tudo mais e infle a população no dia 7 de setembro. A defesa havia pedido a conversão do regime fechado para o domiciliar por causa do quadro de saúde de Roberto Jefferson. Aos 60 anos, tem diabetes, hipotireoidismo e diverticulite, segundo os advogados. No entanto, na avaliação de Alexandre de Moraes, o ex-deputado não demonstrou qualquer debilidade física que o impedisse da prática de seus afazeres diários. Em sua decisão, Moraes também apontou que o ex-deputado demonstra completo desprezo pelo Poder Judiciário. O ministro lembrou que, ao assinar o mandado de prisão, Jefferson escreveu no documento que a ordem era uma canalice. O ministro citou também a carta escrita por Roberto Jefferson na prisão, em que afirma que não aceitará cumprir prisão domiciliar com tornozeleira. A própria PGR também falou que acha que podia ser um pouquinho mais leve o que está acontecendo com Roberto Jefferson. Podia estar acontecendo um pouquinho mais leve. Mas você vê como são as coisas, né? Longe de mim, desrespeitar a justiça brasileira, mas quando o Roberto Jefferson escreve que é canalice, ele deveria escrever o quê? Que, eu tô sendo preso e eu estou feliz com o que tá acontecendo comigo? Sabe, assim, normalmente ninguém gosta de ser preso, né? Normalmente ninguém gosta de ser preso, né? Eu não sei, o cara que... eu realmente concordo, eu tenho que ir pra cadeia. E, o cara preso, sendo que a PGR falou aqui, talvez, né? Podia ser um pouco mais leve. Ele escreveu que nem aceitar, ficar preso com tornozeleira, mas ainda assim você vê, né? Qualquer coisa que você diz realmente pode ser utilizado contra você. E o Fachin também negou liberdade a Roberto Jefferson. E o interessante é o seguinte, no habeas corpus apresentado ao Supremo, a defesa do Roberto Jefferson pedia a reversão da decisão individual do Alexandre de Moraes, que impôs a prisão preventiva ao ex-deputado. Os advogados argumentaram que a corte não possui competência para julgar o caso, de modo que a prisão se tornaria ilegal. Eu também não sou nenhum especialista no âmbito jurídico, mas
Eu achava que o STF era responsável por casos que envolviam questões de foro privilegiado. Eu não sabia que poderiam julgar pessoas como Roberto Jefferson. Caso não fosse atendido o pedido de liberdade, a defesa solicitou a progressão de pena para prisão domiciliar, assim como a imediata transferência de Roberto Jefferson da Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, para o Hospital Samaritano da Barra. Advogados dizem que o presídio não possui os recursos médicos adequados para o réu dar continuidade ao tratamento de saúde. Mas também negado. O Felipe Barros fez um comentário muito bom sobre o tema, que ele diz que palavras desacompanhadas de ação violenta imediata nada mais são que palavras. Palavras. E, portanto, não são crimes. Quem não entende isso não sabe o que é liberdade de expressão. Se uma democracia pode ser atacada por meras palavras, estamos diante de uma ditadura. E o Roberto Jefferson, preso, também teve aí, né? Ele perdeu o direito de portar sua ferramenta. Perdeu o direito. Não tem mais. Acabou. Tiramos de você. Você é uma ameaça.